Continuando o vídeo anterior, vamos resolver um segundo exemplo de cálculo das reações dos apoios. Relembrando que nosso objetivo principal é a construção do diagrama de esforços. Por isso, este vídeo é apenas uma revisão rápida. À primeira vista, o problema parece difícil para alunos iniciantes. Porém, se você entendeu bem o exemplo anterior, verá que não é um exercício difícil. Ele requer que o diagrama de corpo livre seja construído de forma correta e certa atenção para a equação de equilíbrio de momentos. Seguindo o roteiro do vídeo anterior, construímos o diagrama de corpo livre na primeira etapa. Vamos substituir o pino fixo e o cabo pelas forças equivalentes. Lembre-se que o pino fixo pode ser substituído por uma força horizontal mais uma força vertical. E o cabo tracionado pode ser substituído por uma força de tração que atua na direção do cabo. Repare que o desenho tem vários elementos que só servem para distrair. Eles podem ser apagados, mantendo somente os esforços que eles geram sobre a estrutura. Podemos também simplificar as cargas. A carga distribuída pode ser substituída por uma carga concentrada equivalente. Precisamos então de duas informações: a magnitude e a posição da carga equivalente. A magnitude é igual à área da carga distribuída. Neste problema, vale 50 kN por metro vezes 1,3 metros. Ou seja, a magnitude vale 65 kN. No caso de carga distribuída constante, a posição da força equivalente é simples de ser determinada. Ela fica no centro. Ou seja, neste problema vale 0,65 metros. Opcionalmente, você também já pode substituir as cargas inclinadas pelas projeções nas direções x e y. Isso facilitará os cálculos posteriores. Neste exemplo, substituímos a tração T inclinada por suas duas projeções. Na direção x, T vezes cosseno de 60 graus, e na direção y, T vezes seno de 60 graus. Assim, obtemos o nosso diagrama de corpo livre. Neste problema, fica mais claro como o diagrama de corpo livre é muito mais enxuto e permite visualizar os dados importantes do problema mais facilmente. Principalmente nos primeiros exercícios, evite pular esta etapa. Na etapa 2, nós montamos as equações de equilíbrio. Neste problema, seria mais fácil se resolvêssemos o equilíbrio de momentos primeiro. Porém, começaremos com os equilíbrios de forças para mostrar que a ordem escolhida para montar as equações não afeta a resposta. Por isso, montamos primeiro o equilíbrio de forças na direção x. O primeiro termo é AX. O segundo termo é menos T vezes cosseno de 60 graus. E como todos os termos foram incluídos, podemos igualar a equação a zero. Neste caso, nós ainda desconhecemos o valor de T. Então, não é possível obter AX. Em seguida, vamos montar a equação de equilíbrio de forças na direção y. As forças nessa direção são a y positivo, menos t seno de 60 graus, menos 65 kN e menos 25 kN.
e igualamos a equação a zero. Novamente, temos duas variáveis, a y e t. Por isso, reservamos esta equação para resolução posterior. Agora, montamos a equação de equilíbrio de momentos. Devemos adotar um polo de referência. Lembrando do vídeo anterior, foi comentado que é mais simples adotarmos a posição do polo onde pelo menos uma variável passa. Eu adotei o polo na posição A. Na montagem da equação de momentos, muitos alunos confundem as distâncias das forças. Vale lembrar que a distância é sempre perpendicular à força. Por exemplo, a força T vezes seno de 60 graus tem uma distância de 1,2 metros para o ponto A. Portanto, o momento gerado é T seno de 60 graus vezes 1,2 metros, positivo. Cuidado! Para calcular o momento gerado pela força T seno de 60 graus, não use a distância de 3 metros. Ela é paralela a essa força vertical. Por outro lado, a distância de 3 metros deve ser usada com a força T vezes cosseno de 60 graus. Pois a distância 3 e a força horizontal são perpendiculares neste caso. Portanto, o momento gerado é T cosseno de 60 vezes 3, positivo. O momento gerado pela força equivalente é 65 kN vezes 0,65 metros, negativo. O último termo é dado por 25 kN vezes 2 metros. Vale lembrar que AX e AY não geram momento em relação ao ponto A, pois a distância é nula. Se quiser, pode deixar explícita esta expressão somente como uma anotação. Temos AX vezes uma distância zero e AY vezes uma distância nula. Com a equação de momentos completa, repare que temos uma única variável, T. Então podemos calcular a tração no cabo, que é igual a 36,33 kN. Temos então que a equação de equilíbrio de momentos fornece o valor da tração. Podemos agora retornar para as equações de equilíbrio de forças. No equilíbrio na direção x, nós obtivemos a equação. Agora, com t conhecido, podemos calcular AX, que vale 18,16 kN. Da mesma forma, retomamos a equação de equilíbrio vertical. Substituindo o valor de t, podemos agora calcular a y. Repare que se tivéssemos resolvido a equação de momentos primeiro, a sequência de solução seria um pouco mais simples, pois saberíamos o valor de t logo de início. Porém, isso não altera a resposta final. Observação: os alunos iniciantes têm dificuldade em calcular os momentos, pois não conseguem identificar a distância que deve ser usada para cada força. Vamos tentar identificar as distâncias, ou braços, usando este exemplo com 3 esforços, e adotar a extremidade direita como polo.
Começando pela força F1, desenhamos a linha de ação dessa força. Repare que a linha passa pelo polo. Isso implica que F1 não gera momento. A seguir, vamos verificar F2. A linha de ação dessa força não passa pelo polo. Portanto, ela gera momento. A distância para o polo é de 4 metros. Logo, o momento é F2 vezes 4 metros. A linha de ação da força F3 não passa pelo polo. Então ela também gera momento. Porém, neste caso, repare que a distância de 2 metros não deve ser usada, pois ela não é perpendicular à força. Temos duas maneiras de calcular a distância perpendicular. Primeira forma: calculamos a distância da linha de ação de força para o polo. Lembrando que a distância deve ser perpendicular à força. Repare que formamos um triângulo retângulo de ponta cabeça, onde a distância é dada pelo cateto oposto a θ. E observe que a hipotenusa vale 2 metros. Portanto, a distância vale 2 metros vezes seno de θ. O momento gerado, portanto, é F3 vezes 2 vezes seno de θ. Vamos calcular o momento gerado por F3 de outra maneira. F3 pode ser substituído por suas componentes horizontal e vertical. Repare que a linha de ação da componente horizontal passa pelo polo. Portanto, não gera momento. Por outro lado, a linha de ação da componente vertical não passa pelo polo. Logo, ele gera momento. E a distância para o polo é 2 metros. Temos então que o momento gerado é F3 seno θ vezes 2 metros, que é a mesma equação que obtivemos anteriormente. Note que este método de decomposição da força foi usado no exercício. Ele é mais simples em muitos casos. Por isso, tente decompor as forças inclinadas no início do exercício, pois pode ajudar a identificar mais facilmente os momentos. Se quiser praticar um pouco, tente resolver o mesmo problema, mas adotando como polo o ponto B.